Domiciano, o imperador que quis ser Deus. Poder, medo e o coração humano. Em Roma, o poder era uma coroa de ouro e, frequentemente, uma jaula de aço. Houve imperadores que governaram por glória, por justiça, por ambição. Houve também aquele que buscou ser adorado como Deus e conheceu o horror da própria divindade construída. Esta é a história de Domiciano, imperador de Roma de 81 a 96 d.C. Um homem nascido para suceder, que governou com eficácia, mas cuja alma se perdeu no labirinto do medo, do absolutismo e da vaidade. Roma, 24 de outubro de 51 do Mas do Cristo. Nasce Titus Flávios Domitianus, filho mais novo do imperador Vespasiano e de Flávia Domitila. Ele cresce em meio à turbulência política. Aos 17 anos, durante o caos do Ano dos Quatro Imperadores, em 69 n.C., ele sobreviveu num momento em que Roma quase se desintegrou. Enquanto seu irmão Tito ascende ao poder, Domício, ainda jovem, observa os corredores do poder. Ele conhece elogios, mas também ressentimentos. Conhece a expectativa e a insignificância. Quando Tito morre em 81 d.C., Domício é proclamado imperador pela guarda pretoriana e pelo Senado. Em poucos instantes, o menino que um dia fingira ser soldado ou gladiador assume o trono. Nos primeiros anos, Domício mostra traços de bom governante. Seu reinado, dizem alguns, trouxe estabilidade, eficiência administrativa e obras públicas. Ele tomou para si o título de censor perpétuo em 85 d.C., assumindo autoridade sobre os costumes públicos sobre o Senado. Ele promoveu reformas monetárias, fortaleceu o exército, expandiu fronteiras e ergueu monumentos e obras em Roma, como o estádio que hoje ocupa a Praça Navona. Legiões marchando ao longo do Reno, povo assistindo ao novo edifício público, refletindo a luz do entardecer, imperador ouvindo conselhos, olhando mapas, ministrando justiça no tribunal imperial. Ele governa com mão firme, parecendo ter recebido não só o poder, mas o chamado de manter o império intacto. Para o povo, para o exército, ele era imperador. Para muitos senadores, porém, um intruso que reduziu seus privilégios. Com o poder crescente, Domício começa a cultivar uma imagem que ultrapassa o mero imperador. Ele exige ser chamado de Dominus et Deus, Senhor e Deus. Ele veste as insígnias triunfais no Senado, assume coroas estilizadas, exige deferência religiosa. Ele quer aprovação, veneração, talvez imortalidade. Mas o trono solitário revela fissuras. O imperador, que era ouvido pelos generais e pelos povos, já não era tido em conta pelos que antes colaboravam. Ele desconfia dos senadores, restringe liberdade pública, utiliza o crime de lesa majestade, maiestas, para eliminar opositores. Noite no palácio, reflexos de espelhos sobre mármore, Domício caminhando sozinho, guardas ao fundo. Ele observa o Senado, ouve murmúrios. Ele caminha pelos jardins do Palatino, vendo sombras, são fantasmas da traição que semeou com seu poder absoluto. À medida que seu reinado avança, Domício acumula vitória militar parcial, mas também tensões crescentes nas províncias, os daciacos, os germânicos, as fronteiras do império sendo pressionadas. Internamente, ele aumenta o pagamento às tropas, o que lhe garante lealdade, mas também custa fortunas ao tesouro. Do lado político, ele cerceia as liberdades senatoriais, executa ex-cônsules, exige adoração. Suetônio e Tácito retratam um período de terror entre 93 e 96 d.C., com delações, prisões e execuções em massa. Em um salão do poder, senadores trocam olhares receosos. Um mensageiro chega com a sentença, outro é arrastado para fora. Domício, em trono elevado gravado em ouro, pronuncia decreto. A atmosfera é tensa, expectante. O poder é absoluto, e quem o exerce está só. Durante seu reinado, Domício não perseguiu explicitamente os cristãos como Nero, mas sua hostilidade, a deslealdade ao culto romano, resultou em punições para judeus e cristãos, bem como para quem fosse acusado de ateísmo por não cultuar os deuses romanos.
Um judeu ou cristão sendo interrogado. Guarda exigindo passar pela salvação pública do culto romano. O império que exige uniformidade e o indivíduo que se recusa a abdicar sua fé. A tirania da conformidade religiosa se torna espelho da tirania política. Essa parte da vida de Domício nos faz refletir. Quando o Estado exige adoração ou reverência, não só pública, mas íntima, a liberdade da alma é ameaçada. Em setembro de 96 d.C., a corte imperial estremece. Domício descuida-se. Sua esposa Domícia Longina entra no atropelo de tramas. Os pretorianos conspiram. Em 18 de setembro, ele é assassinado, esfaqueado por seus próprios guardas e servos. Corredor de mármore, sangue escorrendo, a última palavra talvez meu tempo se acabou. O império prende a respiração. Roma perde seu imperador, e com ele exala a última fumaça da ditadura flaviana. Após sua morte, o Senado decreta damnatio memoriae, que sua memória seja condenada. Estátuas destruídas, nome apagado dos registros. Ele governou 15 anos, mas sua história foi tratada como advertência. Poder sem freios torna-se ruína. Domiciano deixou sim obras, defesas fronteiriças, reformas econômicas e administrativas. Alguns historiadores mais recentes o consideram tirano eficiente, mas sua alma imperou na dúvida. O medo que instaurou no Senado, a adoração que exigiu, a solidão que habitou seu palácio. A história não o esqueceu, mas o julgou. Ruínas do Fórum, estátuas quebradas, eco de passos. O jovem que quis ser Deus ficou marcado por isso. O homem que governou o mundo caiu pelo mesmo mundo que ajudou a erguer. A história de Domiciano nos apela, não para glorificar tirania, mas para iluminar o coração humano diante do poder. Lição 1. O poder absoluto exige que o coração seja obediente, não apenas a mãos humanas. Quando o imperador assume-se Deus, ele revela que não há maior decepção para a alma do que idolatrar a si mesmo. Lição 2. A administração eficiente não substitui a integridade moral. Domiciano fez obras, fortaleceu fronteiras, reformou moedas. Mas a ética interna faltou. Deus honra quem governa a si mesmo antes de governar outros. Lição 3. Liberdade de consciência e fé são santuários da alma. Quando o Estado exige adoração, o indivíduo perde o sagrado que Deus lhe deu, a liberdade de crer, de decidir, de amar. Lição 4. O legado que importa não é fama ou monumento, mas a alma que se eterniza. Rômulo cavou muros, César conquistou o mundo, Domiciano requisitou aplausos. Mas só o amor, a humildade e a verdade resistem ao tempo. Você que assiste agora, talvez tenha influência, seja em sua família, trabalho, igreja, comunidade. Talvez almeje mais. Use esse poder com temor, não com arrogância. Pergunte-se: meu objetivo é servir ou ser servido? Que tipo de adoração estou buscando? A dos homens ou a de Deus? Quando gerencio recursos, pessoas ou decisões, estou consciente de que terei de prestar contas? A liberdade que existe no meu coração tem espaço real para Deus e para os outros? Seja liderança ou cidadania, o chamado divino exige humildade, fé, autoridade justa. Domiciano morreu por conspiração, mas sua morte não apagou sua lição. O trono é pesado, o poder é perigoso. Mas a alma que se mantém firme diante de Deus, mesmo no anonimato, permanece livre. Que a sua vida seja menos sobre o que você construiu e mais sobre quem você se tornou. Que você tenha coragem para recusar glórias que corrompem, para governar com amor, para investir no eterno, e que, quando o tribunal final chegar, você ouça: bem está servido. Se essa história tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe, para que outros também vejam que poder sem Deus é prisão. Inscreva-se no canal para mais narrativas históricas que ensinam fé, caráter e propósito. E nos comentários, qual lição da vida de Domiciano mais te impactou? O poder, a adoração, a queda ou o legado? Qual decisão você quer tomar hoje para que seu futuro seja marcado pela verdade?